Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre as vantagens e as desvantagens de se fazer uma cirurgia plástica durante o inverno. Será que são meses muito concorridos? E acredito que dos meses aí, onde a gente tem o inverno vigorando no país, seja aí o que mais tem procura até pelas férias, né? A doutora Fernanda Bordi é a minha convidada de hoje, ela é cirurgia plástica. O bate-papo vai ser incrível, não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer ter sua companhia todas as tardes aqui no Consulta ao Doutor. Nós estamos prestes a chegar às 10 mil curtidas na página do Facebook. Eu abro o programa já falando sobre isso. Corre lá, facebook.com/consulta ao doutor, além de curtir a nossa página, compartilhar, fazer comentários, sugestões de temas, você pode participar do programa de hoje, o que é muito importante também. Hoje a gente fala sobre as vantagens e as desvantagens em se fazer uma cirurgia plástica durante o inverno. O inverno começou não faz muito tempo e aí o mês de julho, acredito eu, seja o mais concorrido. A minha convidada de hoje é a doutora Fernanda Bordi, está aqui ao meu lado, ela é cirurgia plástica. Doutora, eu abro o programa, então já chamei a participação dos telespectadores pelo Facebook. Tem mais maneiras de participar, já eu falo. Obrigada por ter vindo, viu, doutora? É um prazer te receber. Prazer é meu. Boa tarde para todos os nossos telespectadores. E é um prazer estar aqui, tirar as dúvidas e fazer esses comentários para tirar as dúvidas das pessoas. Claro, né? Porque tem gente que tá com vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas só lembrou que talvez possa ser mais vantajoso fazer isso no inverno, só lembrou agora. Tá de férias agora. Vou te deixar uma pergunta, você não vai responder ainda. Ainda dá tempo de fazer uma cirurgia durante esse mês? Então estamos começando o mês. Dá tempo ainda de fazer isso em julho? Já você fala. Como é que você participa do programa de hoje? Você já conhece a doutora, ela já esteve aqui. A gente traz os profissionais, claro, para que eles possam esclarecer outras dúvidas. Participa pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Eu vou repetir para você. 3337 5886. Participa pela internet, no Twitter, @consultadoutor. Nós estamos no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. Eu falei da nossa página do Facebook. Corre para lá todos os dias. A partir do momento que você curte a nossa página do Facebook, você fica tranquilo, porque no horário do programa você recebe qual é o tema do programa. Às vezes antes, alguns dias eu faço isso no dia anterior, às vezes pela manhã. Você já sabe qual vai ser o tema do nosso bate-papo. Já aproveita, faz suas perguntas aí, tira suas dúvidas durante o programa, tudo esclarecido aqui. Eu sei que é difícil responder a todos, mas eu tento da melhor maneira, da melhor forma, ler as perguntas, ver o que mais as pessoas estão querendo saber. E aí, ainda que eu não diga o seu nome, a sua dúvida vai ser respondida. Se você não quer ser identificado, não tem problema, manda uma mensagem particular e me avisa que não quer ser identificado, que aí a gente preserva a sua identidade e você tem a dúvida respondida. Isso não é um problema aqui no Consulta. Fiquem à vontade. Essas maneiras, então, telefone ou internet, você participa, as redes sociais durante o programa. Tem uma forma de você assistir a nossa programação pelo site hittv.com.br, www.hittv.com.br. Por qualquer computador, um tablet, até mesmo pelo celular, é possível assistir a nossa programação ao vivo aqui e todos os outros programas da casa. Então dá para ficar conectado, ainda que esteja na rua, ainda que você só tenha um celular em mãos. Se ele tiver acesso à internet, você consegue assistir. Tem um Fale Conosco lá que funciona muito bem para sugestão de temas, para comentários sobre os programas. Muitas pessoas pedem contato, às vezes, dos especialistas. Eu sempre digo que prestem atenção. No finalzinho do programa, a gente sempre passa o contato aí dos nossos especialistas. Olha lá, é muito fácil.
É só você clicar, aparece já o conteúdo ao vivo e tem informação sobre todos os programas da casa. Tem fotos, novidades, você sabe aí todas as informações. Então fiquem à vontade. Não ter uma televisão por perto não é uma desculpa para não nos assistir. Faça isso então da melhor maneira. E temos o e-mail que também funciona muito bem para sugestão de temas, comentários, enfim. Faça a sua sugestão e já faça as suas perguntas também sobre o tema que eu trago para o bate-papo quando nós escolhermos a melhor data e o profissional para trazer aqui para falar sobre o assunto. consulta@hittv.com.br. Doutora Fernanda, seu consultório está lotado? Você está fazendo muita cirurgia? Já está cansado, mas mal começou, é isso? Aumenta muito em junho e julho, principalmente julho. Mas como você perguntou, ainda dá tempo, Dá sim. tempo? Tem que fazer os exames pré-operatórios, então a pessoa tem que procurar logo o especialista para passar na consulta, ter as orientações, fazer os exames pré-operatórios, mas ainda dá tempo, sim. Eu tenho um pouco de medo dessa correria que algumas pessoas podem querer fazer. Então, tem gente que vai para o consultório, mas não está tão decidido assim fazer, ou não está no momento favorável para fazer a cirurgia. Acredito que a experiência do profissional vai fazer com que essa triagem seja feita na primeira consulta, né? Sim. Paciente que teve uma decepção, seja amorosa, seja no trabalho, enfim, na vida, né? E quer fazer uma mudança aí, de repente, no corpo, às vezes realmente precisa, mas talvez aquele não seja o melhor momento. Tem isso também, não tem? Tem bastante isso. Mas aí a gente vai sentir, conversar, tirar as dúvidas e expor se é o momento certo, se a pessoa está no peso certo, se está com a saúde em dia. Legal. Saúde em dia é o principal. Tem que fazer o exame cardiológico, exames de sangue, no caso de uma prótese de mama, que é o que todo mundo quer fazer um ultrassom de mama, não tem nada, está tudo normal, se é um momento, se a pessoa tem alguns dias para ficar em repouso, depende da cirurgia, precisa de poucos dias, outras cirurgias dependem de um mês. De repouso, sem dirigir, sem fazer esforço, sem caminhar. Então tem que tirar umas férias ou uma licença. Então depende muito de qual cirurgia. Nas férias, por exemplo, as crianças, os adolescentes fazem muito cirurgia de orelha, porque é uma cirurgia com uma recuperação relativamente rápida, em 15 dias eles vão voltar para a escola, já sem ponto, já sem aquele estigma, e no verão eles vão poder aproveitar mais para praticar esporte, uma piscina, que criança é mais difícil de segurar. Tem a questão do sol incidindo na cicatriz, né? Sim, toda cicatriz não pode tomar sol, principalmente os 2, 3 primeiros meses, e no corpo tem muitas dá para esconder com uma roupa, aí passa um filtro, colocar um biquíni que cubra, mas rosto. Então, quando eu vim para a entrevista, então me preparando para ela, eu pensei, o rosto deve ser o que mais... claro que a gente sabe que num ranking, lipoaspiração e colocação de prótese de silicone nos seios deve ser o que, o que tem mais, né? Ganha, com certeza. Mas as cirurgias no rosto, bom, a gente não consegue controlar o clima, né? A gente faz, se alguém quiser fazer no inverno, tudo bem, ainda assim vai ter que tomar tanto cuidado. Porque o nosso inverno é um inverno relativo, né? Hoje não está nada inverno. Mas a intensidade do sol é menor. É mais fácil. Tem que usar filtro, tem que se proteger com chapéu, não pode mesmo se expor a sol, a calor de um local quente, ou pessoas que trabalham perto de calor de forno, de fogão, nada disso pode. Mas o rosto fica mais fácil, nariz, pálpebra, a própria cirurgia de rejuvenescimento, que é o lifting, é um pouco mais fácil para a pessoa se proteger nessa fase de inverno do que no verão. Agora, em outras regiões onde ainda no inverno você tem um calor que aqui a gente só tem no verão, cuidado redobrado, né? Redobrado.
não ficar muito exposto, sair na rua em horários de ficar mais no ar-condicionado, mais à sombra. Nada que impeça de fazer no verão, mas isso facilita, pelo nosso clima tropical, facilita. Isso. Mesma coisa na outras cirurgias de corpo. A cinta, você usar uma cinta. No inverno é muito mais agradável, você também incha menos do que no verão, que você já incha naturalmente as roupas, e daí você já está mais preparada para o... Com certeza. E olha, é claro que a gente sabe, quem busca o corpo ideal e não tem, então alguém que está acima do peso, lembra sempre que tem que perder esse peso no verão, né? Que é quando a roupa é menor, usa, né? Regata, enfim. Você lembra disso no verão, né? Um corpo bonito ou um corpo agradável, isso é construído no inverno. Tanto eu li uma charge esses dias no Instagram que um corpo bonito no verão ele foi construído no inverno, né? Seja pela academia, por uma vida mais saudável, alimentação, atividade física, ou por uma cirurgia. 6 meses. Então estamos em julho, 6 meses então para janeiro. Já desinchou? Se é uma lipo, desinchou? Se é o rosto, já está com resultado final ou ainda não? 6 meses é o que a gente considera o resultado final. Tanto que se precisa algum complemento, alguma coisa, só vai se planejar isso depois de 6 meses. Então, com 6 meses dá para você planejar que você vá para a praia, usar biquíni, tomar sol... exercício físico, até um pouco antes disso, mas assim, para se expor mesmo, para expor o corpo, 6 meses é o ideal. Tá. Eu vou dar alguns exemplos de cirurgia e aí eu queria que você me falasse se pode ou não, quando é que volta, geralmente, eu sei que depende, vai muito de pessoa para pessoa, quando é que volta para fazer atividade física, tá? Então eu imagino alguém que está fazendo a respiração quando ela é bem indicada, que é realmente para gordura localizada. A gente já falou aqui em outra ocasião que lipo não emagrece. Isso. Né? Dá um contorno mais bonito, mas emagrecer é por nossa conta, né? Uma lipo, por exemplo, quando é que pode voltar a fazer atividade física? Olha, depois de 1 mês pode voltar, mas evitar de fazer musculação, porque se você estimula o músculo em cima do tecido que vai estar cicatrizando, ele vai inchar, ele vai provocar fibrose. Então, aí pode uma musculação uns 2 meses. Com 1 mês, pode fazer uma corrida, uma esteira, uma caminhada, daí pode. Tá. Prótese de silicone nos seios? Mais ou menos como a lipo. Mais ou menos como a lipo. Tem uma diferença... Você trabalha daí a parte baixa e evita Para dirigir, é a mesma coisa, lipo e silicone? Não, lipo você pode dirigir até no dia seguinte, se você estiver se sentindo bem. Tá? Não, desde que esteja com a cinta, pode dirigir, não tem problema. O silicone, pelo menos uns 15 dias. E tem que respeitar, né? É legal falar isso, porque tem o pré-operatório que a gente vai falar quais são os exames pedidos e o que você precisa saber. Se é alguém que já tenha comprometimento, por exemplo, um obeso, fumante, alguém que tenha o costume de beber muita bebida alcoólica, se isso atrapalha, não, diabetes, hipertensão, enfim, já você fala, mas tem que respeitar o pós-operatório, que ele é tão importante quanto o pré-operatório e tão importante quanto a cirurgia em si, né? É muito importante. Ontem mesmo tive um caso que o paciente com 15 dias já chegou de cirurgia de prótese, já chegou sem sutiã, só com uma blusinha. E aí? Eu falei, mas eu tô dormindo com o sutiã. Eu falei, mas não é para dormir. Isso pra porque usar essa orientação durante 1 mês. Foi dada, né? Foi dada, dou por escrito. Dou por escrito antes, eles me devolvem uma cópia e dou por escrito depois. 1 mês com o sutiã. Mas... acontece que aí o resultado... obedece. O resultado não vai ser o melhor que poderia ser. Pode sair do lugar, pode ter um... É que às vezes o pessoal conta com a sorte, né? Pode não acontecer nada também. Mas a chance de acontecer é muito grande. É muito grande. Né? Muito grande. Tem que respeitar tudo isso, porque, olha, depois é uma dor de cabeça, tem que refazer. Refazer é pior.
Às vezes tem que esperar, dependendo do que acontecer, não pode fazer na hora. A escolha, deixa eu aproveitar então, já que a gente falou da colocação da prótese de silicone, a escolha dessa prótese hoje, ela está muito aberta. Então eu já trouxe aqui, profissionais já trouxeram aqui diversas próteses de diversos formatos e tamanhos. Então explicando que tem o que é para cada pessoa, né? Isso. Não é igual da sua amiga, mas vai ficar tão bonito quanto se for o feitinho para você. Isso. Né? Mas hoje está muito aberto, então como a gente mostra na televisão, às vezes a pessoa pode, ainda que a gente fale que é estudado, isso é de acordo com o corpo, com medidas, né? Isso. As pessoas chegam e já querem determinado tipo e determinada quantidade, com determinado volume. Sim, elas chegam já quero, eu quero perfil super alto, 350, a outra quer perfil alto, que é igual da amiga, igual da irmã. Vem. Aí dificulta, né? É um primeiro passo que dificulta para você. Dificulta. Aí você tira medida, experimenta, tem alguns moldes para experimentar. Tem um fabricante que tem uns moldes para colocar, né, na roupa. Que você coloca dentro de um sutiã especial, que dá uma ideia melhor, mas mesmo assim, às vezes é difícil de convencer. Eu acho que aí dificulta seu trabalho, porque você tem que convencer a pessoa do motivo pelo qual ela deve pensar antes de... Porque eu acho que elas têm que pensar o seguinte, para ficar uma cirurgia bonita, esteticamente, certo? A prótese tem que respeitar a largura do tórax, não pode ultrapassar e nem ficar muito junto, tem que ter um espaço, né? E não passar, porque se ultrapassar, vai parecer que a pessoa é gorda, grande. Não que a pessoa tem uma mama colo, bonita, né? Aí você não fica com um colo bonito. Tá. Respeitando essas medidas, seguramente a prótese vai ser a melhor colocada nessa mulher. Vamos atender uma telespectadora que está na linha? É a Fátima, fala conosco de Fortaleza, no Ceará. Oi, Fátima, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, boa tarde. Prazer falar com você novamente. O prazer é meu. Eu gostaria de perguntar à doutora, a cirurgia de pálpebras, qual a idade ideal, né, o tempo, o momento ideal e o tempo de recuperação? Quantos dias, né, se após a cirurgia a pessoa pode sair? Legal, então, Fátima. É o que você pensa em fazer, é isso? É pra você essa pergunta? Pretendo. Eu tenho 59. Tá. E a minha dermatologista falou que ainda não há necessidade, né? Então, a doutora, como médica, especialista, eu gostaria de saber qual a idade ideal, o tempo ideal. Fátima, obrigada pela sua pergunta. Eu lembro que a doutora não está te vendo, então também não dá para, né? Não dá às vezes para dar aí a melhor resposta, mas a doutora vai tentar. A idade ideal depende. Eu já fiz pálpebras de pessoas de menos de 40 anos que precisavam, porque tinha muita bolsa, muito excesso de pele. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Então vai depender do que, se você tem bolsas, se pela manhã você amanhece com o olho inchado, se tem um excesso de pele, daí eu acho que é o momento ideal. Se está te incomodando, eu acho que daí é o momento ideal. Pode incomodar. E a recuperação é assim, cirurgia de pálpebra, com 5, 6 dias a gente já está tirando os pontos, em torno de uma semana, 10 dias, já está saindo os hematomas. Você pode estar passando um corretivo, uma maquiagem, com uma proteção de um óculos de sol, um protetor solar, você pode estar tendo uma vida normal. Só evitar mesmo calor e sol, pelo menos um mês e meio. Quando você acha que a paciente não deve ainda fazer essa intervenção, você fala para ela, tem outras coisas que você pode fazer que são menos invasivas? Sim. Existem pessoas que vêm que não tem praticamente nada, está começando a ter uma ruga de expressão, aí você indica uma toxina botulínica, outros não tem nada, às vezes tem um pouquinho de olheira, então tem os tratamentos estéticos. A cirurgia é quando tem um excesso de bolsa, de gordura, um excesso de pele, que está deixando o olhar triste, a pessoa fica com uma aparência cansada, aí sim. Tá.
Então, levar em consideração, sim, né, o que o especialista que ela procurou disse, né? Então, de repente, tem outras coisas que dá para fazer e essa intervenção fica para mais tarde. Às vezes não é porque ela tem 59 anos que ela já tem. Tem pessoas que não têm. Outros têm com menos de 40. Tá. Doutora, pré-operatório, você falou que pede exame cardíaco, então, do coração, né? E aí, algumas mães ou que as meninas mais jovens, 17, 18 anos, que vão operar, por exemplo, falam, mas se eu vou colocar prótese de silicone no seio, por que eu preciso fazer o exame do coração? Queria que você explicasse um pouquinho, então, qual é a anestesia e qual o motivo pelo qual você precisa saber exatamente como funciona, há quantas anos é esse coração? Então, a gente precisa porque é uma cirurgia, é uma intervenção cirúrgica. Vai tomar uma anestesia, mesmo que seja uma anestesia local e sedação, você vai se submeter a uma intervenção. Então, assim, nos mais jovens, a gente pede um eletro e uma avaliação do cardiologista. O cardiologista vai mandar uma cartinha que está liberado, que é risco cirúrgico, tá 1, 2, 3. Então, ele vai dizer pra gente, mesmo em jovens e crianças, às vezes uma cirurgia mais simples, a gente só pede um eletro mesmo e a gente mesmo avalia, não tendo nada, mas assim... Senão você pede mais do que só um eletro? Eu peço, além do eletro, uma avaliação do cardiologista, uma consulta com o cardiologista, que ele vai me dar uma cartinha se a pessoa está apta ou não a fazer essa cirurgia. Tá. 99% das cirurgias eu peço isso. Tá. Além dos exames de sangue. Tá, que tem que pedir também para que essa cirurgia seja segura. Sim. Tá. Doutora, uma vez que os nossos telespectadores estão em casa, lembraram agora que talvez seja a melhor hora de fazer aquela cirurgia que eles sempre sonharam, sempre quiseram. Você disse que dá tempo ainda, precisa ir logo, né? Porque esses exames, a gente sabe que é só fazer o exame e volta. A gente sabe, quem depende de quem não consegue fazer rápido, tem convênio, demora, né? Às vezes até para marcar no particular demora, né? Pelo menos demora, pelo menos uma semana até com fazer. Com certeza, até ficar pronto a sair o resultado já demora um pouco mais, né? Então, agendar o mais rápido possível e o mais importante, o que eu falei dessa pressa que as pessoas não podem ter, na verdade, tem que fazer tudo direitinho, todas as etapas. Não adianta tentar achar um médico que pule etapas. Senão você deixa essa cirurgia não segura. Sim. Tá. Doutora, uma vez que o paciente passou por tudo isso, fez o pré-operatório, vai para a cirurgia, tá? Combina com você, de horário, marca. Ficou resfriado. O paciente ficou resfriado. O paciente teve aí tá abalado de alguma maneira a sua saúde. Pode fazer ou você precisa avaliar? Não, aí se está resfriado, com dor de garganta, com tosse, às vezes mesmo que seja uma tosse alérgica, alguma coisa, tem que suspender. Qualquer coisa diferente, suspende, aí a gente reavalia ou até encaminha para um clínico, para um outro especialista, e daí remarca a cirurgia. Geralmente isso vai uma semana. Às vezes faz um exame e encontra uma infecção urinária que não dá para fazer, infecção nenhuma dá para fazer por vírus, por bactéria, porque o organismo está debilitado e você não pode fazer nenhum procedimento. As pessoas ainda têm muito medo das anestesias, doutora? É ainda um capítulo que toma bastante tempo nas consultas? As pessoas querem discutir, tentar entender por quê? Tem muito medo, sim. Eles falam, eu tenho medo da anestesia. Eu falo, não, mas eu acho assim, a anestesia hoje é uma coisa muito segura. Desde que o paciente leve a sério, que faça todos os exames, que comunique todas essas coisas. Tô com tosse, não tô bem, tô isso, porque você precisa desse paciente te contar na verdade. Tudo bem que o anestesista vai passar no quarto antes, eu também vou passar no quarto, vou conversar, vou fotografar, então você vai examinar de um modo geral, mas eles precisam também serem sinceros, né? Porque é pro bem deles. Com certeza. Anestesia geral.
Quando é utilizada? Porque acredito que seja a mais temida de todas. A gente sabe que é bem seguro. Aliás, já falamos aqui um programa inteiro sobre anestesia, mas as pessoas ainda têm dúvidas, né? Muito segura. Hoje as drogas que se usa, você acorda a anestesia geral muito bem, recupera muito rápido. Mas é o que mais tem medo. Mas assim, cirurgia de nariz, de um modo geral a gente faz com anestesia geral, porque é até mais seguro do que fazer com local, por causa do sangramento, tudo é muito, muito melhor. E cirurgia de rosto, o lifting, a grande maioria, porque é uma cirurgia mais demorada para fazer com anestesia, com local e sedação. Aí, quando é só a pálpebra, aí a gente usa um local e sedação, que não tem necessidade. Quando é orelha de abano, também uma local e sedação, que são cirurgias mais rápidas. E o resto da parte do corpo, a gente usa muito peridural. Peridural alta, para mama. E sempre com uma sedação, para o paciente não ficar acordado, cansado. Dorme. E é anestesiado. Tempo de cirurgia varia muito de que cirurgia né? Mas por que eu puxei esse assunto? Quem vai se submeter a qualquer intervenção, a gente sabe que é um investimento que se faz, então você paga o hospital, você paga o médico, você paga o anestesista. E quem está em casa quer economizar de alguma forma, né? Quer fazer quanto mais cirurgia der para fazer no mesmo dia, melhor. Só que tem tempo de cirurgia para cirurgia ser segura, né? Queria que você falasse algumas combinações que você já fez e que dá para fazer no paciente. Não dá para fazer assim tudo, um corpo inteiro. Por exemplo, um corpo inteiro, se for só uma lipo, dá para fazer. Combinações, por exemplo, lifting e pálpebra, que daí é a cirurgia que a gente chama de ritidoplastia. Você já faz todo o lifting, a pálpebra, o rosto inteiro. Mamoplastia com a abdominoplastia. É uma cirurgia que combina, desde que não seja muito grande, porque se a mama, você tem uma gigantomastia ou um abdômen daqueles de avental muito grande, não é seguro combinar as duas, é melhor fazer uma de cada vez. Uma prótese com lipo, uma prótese com abdominoplastia, mas tudo vai depender do tamanho dessa abdominoplastia. Dá para combinar. Mais que 2 cirurgias, eu não gosto muito de fazer. E nem a Sociedade Brasileira preconiza que a gente não faça. Até 2, eles já estão pegando no nosso pé. Mas a gente, quando não como eu falei, uma cirurgia que vai ter uma retirada muito grande, porque a perda de peso de uma mama, de um abdômen, para o organismo é uma perda grande. Então a gente tem que ter essa segurança. Como a lipo. A lipo a gente pode tirar com segurança até 7% do peso. Então, se tirou 7% do peso, no máximo, se você é uma lipo grande, no máximo dá para colocar uma prótese. Não dá para fazer mais nada. Tem mais perguntas sobre isso, então. Sobre esses 7%, se as pessoas têm buscado fazer mais que uma lipo. Já, tá? Você tira essa dúvida pra gente. Eu converso agora com a nossa telespectadora, Fernanda. Ela fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria de saber se quem passa pela cirurgia de abdominoplastia, depois da cirurgia pode engravidar normalmente e quanto tempo depois? Boa pergunta, Fernanda. Obrigada pela sua participação, viu? Bem lembrado, doutora. Abdominoplastia e gestação. Poder pode, só que vai perder o resultado. Vai depender muito de quanto vai engordar nessa gestação, mas nunca o abdômen vai ficar como antes. Coladinho, né? Porque vai distender a musculatura, vai distender essa pele, então ele não vai perder muito o resultado. Tempo, em torno de uns 2 anos depois da cirurgia, o estrago sempre é menor, a pele já vai estar mais luciadinha. Já vai estar mais adaptada, não vai estar tão esticada, mas igual nunca vai ficar.
É que, às vezes, por diversos motivos, as pessoas fazem isso antes de pensar na gestação. Porque na época precisavam, já tinha que fazer uma cirurgia, fez o abdômen. E às vezes por distração. Eu já tive paciente que engravidou 3 meses depois. 3 meses? 3 meses depois. É seguro aí, nesse caso? 3 meses é muito pouco, né? O que aconteceu? A cirurgia praticamente perdeu, eu senti muitas dores, porque o músculo está amarrado. Estria? Estoura, estria, quase a barriga inteira, porque você diminuiu a barriga na metade e de repente ela começa a crescer. Mas assim, não é nada que vai ter risco pro feto, pro bebê, nem a paciente corre nenhum risco de vida, né? Não. Mas dói, elas queixam muito de dor, de repuxar muito. E o resultado... Repuxa, né? Porque... Imagina, né? Tá bem esticadinho, de repente começa a crescer. Tá. Mas não tem risco, 2 anos depois, tudo bem. O estrago é bem menor. Tá. Pra estria também, ou a estria você leva? Depende muito da pele da pessoa. Tem gente que engorda só um pouquinho, tem um monte de estria na gestação. E tem gente que já não tinha muita estria, já não teve muita, só teve pele mesmo. Tá. E aí não... Às vezes não dá, pra fazer outra depois? Vai depender de quanto sobrou de pele. Tá. Se sobrar muita pele, daí dá. Dá pra fazer. Se não, só fica com o abdômen como que se não tivesse feito a cirurgia. Às vezes não chega a ficar tão igual, porque acho que por tá o músculo suturado, não consegue fazer... A barriga parece que não consegue... fica tão grande. Tá. E a pessoa sempre acaba tomando um cuidadinho maior, né? Não engorda 20, 30 quilos, como às vezes engordou da outra, né? Com certeza. Tomar esse cuidado também é importante, né? Inclusive para prevenir, né? Problemas depois, não é verdade? Quando você falou que você tem muita pele, a cirurgia acaba sendo mais demorada, né? Sim. Que se quiser faça, mas que tenha tomado cuidado a vida inteira para não chegar numa situação onde você coloque em risco a sua própria vida Mas o ideal, cirurgia, né? Uma abdominoplastia é fazer quando não pretende mais engravidar. Tá. Você falou aqui do limite de retirada de gordura da lipo, 7% do peso da pessoa. Imaginando que 7% pode ser ótimo para alguém que faça a mesma cirurgia quando só tem aquela gordura localizada, é bem pontual. Para algumas pessoas, 7% é muito pouco. A pessoa não vai ficar satisfeita ainda. Sim. Queria que você falasse um pouquinho se as pessoas buscam fazer mais de uma. Se dá para fazer, porque tem o abdômen, tem a gordura das costas, o culote. Dá para fazer interno de coxa também? Como é que funciona? Dá para fazer interno de coxa, dá para fazer as costas. Funciona assim, quando a pessoa está com uma obesidade, a gente não indica uma lipo. Porque mesmo que a pessoa fale assim, então vamos fazer, eu tiro 7% do abdômen, depois eu faço Faz de outra. Novo. Não vai ter um bom resultado, porque você tem a gordura visceral, que é o que faz a barriga ficar estufada, e essa pele não vai retrair, então não adianta. O 7%, por exemplo, numa pessoa de 80 quilos, uma pessoa de 1,60 m, 80 quilos, tá? Bem fora do peso. Mas você faz 7 vezes 8, 56. 5,5 litros e meio de gordura. E se a pessoa não tem uma distensão abdominal muito grande, dá para fazer uma boa lipo e ter um bom resultado. Você ganha um contorno, né? Então, não que ela vá chegar num peso ideal. E às vezes mesmo 5 litros não vai equivaler no final 5 quilos. Tá. Mas aí se ela fizer uma dieta depois disso e se animar, tem um bom resultado. Às vezes a pessoa precisa desse investimento para ter um impulso aí, para não engordar. Às vezes vale muito a pena. Tem muito paciente que você faz, o paciente, agora eu vou pegar uma nutricionista, faz uma dieta, faz exercício, e a pessoa se modifica. E depois faz outra. E depois pode fazer outras, pode. Não tem muito assim, não pode fazer mais. A minha pergunta é a seguinte, uma vez que é feita lipo,
eu não sei se é mito ou é verdade, que a pessoa não engorda mais naquele lugar. Então, aquela região que foi lipada não engorda mais. A dúvida é, para algumas pessoas pode ser ótimo, para outras, se você engordar, você vai ganhar peso em outras regiões, né? Você pode ficar deformado? Até pode, porque você faz só uma barriga e não faz cintura, não faz costas, é porque assim, não é que você não engorda mais ali. A gente nasce com o número de células gordurosas. Elas só vão multiplicar o número e na fase de crescimento, ali perto da adolescência, e depois ela não vai multiplicar essas células. E ela vai dividir? Ela vai embora, doutora? Não, então, quando você faz ali, você diminui o número de células que você tem. Porque a célula só aumenta de tamanho depois. Ah, ela aumenta de tamanho. Ela só então, enche. O obeso, ele tem as células de gordura inchadas, é isso? Elas são maiores. Então, por isso que quando você faz a lipo, igual nunca vai voltar. Só que, por exemplo, barriga. Por que falar voltou a barriga? Não é que voltou. Aquela gordura lá de dentro da barriga, ela aumenta e ela tá lá, aquela não sai. Entendi. Mas, por exemplo, costas nunca volta igual. Porque, lógico que fica, a gente não tira 100% das células. Fica uma camada. Essa camada aumenta, mas ela nunca vai ficar tão grande. Então, por exemplo, cintura, se você fez abdômen, fez aqui a cintura, as costas, você engorda, você fica um pouco mais cheinha, mas você fica com forma. E pescoço, doutora? Dá para fazer? Tem muita gente que reclama de pescoço. Dá para fazer. Você faz no lifting, você traciona. É no lifting? No lifting. Ah, perfeito. Para tirar gordura, você faz a lipo. Que a gente lipa essa região, chamamento. É diferente É o mesmo mecanismo, mas é outra... É uma cânula mais delicada. Você pode até associar na hora do lifting. Só lipo nessa região é para pessoas mais jovens, que não tem flacidez. Porque senão você lipa e aí que pendura. Então, se já tem flacidez, você pode até lipar e daí traciona no lifting, que daí... Fica o resultado bom. Eu perguntei de interno de coxa, você falou que pode fazer. Você falou da flacidez, lembrei. É uma área mais sensível, Uma área mais sensível. Você pode fazer a lipo com parcimônia, não dá para tirar, deixar que a gente fala pele e osso ali, porque é uma Senão pele que cai muito. E daí existe a cirurgia de... Tira a pele, dermo de coxa, mas é uma cirurgia... Tem uma cicatriz grande, Uma cicatriz grande, que é um local ruim de cicatrização, porque é úmido... para andar, para sentar, tudo. E assim, eu só aconselho em quem tem uma perda de peso muito grande, que tem uma flacidez muito grande. Braço. Tem gente que tem braço de família. O braço já é grande de família, né? Isso lipa, não lipa? É uma pele mais resistente? Ela volta pro lugar? O braço é tipo interno de coxa também. E tem, como passam muitos vasos, nervos aqui também, na axila, tem que ter muito cuidado. Dá para limpar? Dá. Mas é uma mudança pequena. Porque aí você tem que avisar isso, né? Porque senão o paciente acha que... Geralmente são as mulheres que se incomodam com o braço, né? Vai achar que faz o braço, não fica você vai tirar e daí você vai dar o tchauzinho e não adianta, né? Você avisa também que precisa fazer atividade física. É o que eu falei. Quem tem um corpo já legal, só quer fazer a lipo, por exemplo, para tirar ali o que nenhuma academia vai conseguir tirar, ótimo. Mas as pessoas já têm uma rotina de atividade física, né? Já tem hábitos saudáveis. Agora, quem não tem, você avisa que, olha, tem também que fazer a sua parte, porque o milagre também eu não faço. Sim, aviso antes, se está muito fora do peso, a gente tem que pedir para pelo menos perder um pouco para que a gente consiga trabalhar nesse limite e depois manter uma alimentação, um exercício para manter, se não perder, pelo menos manter o que foi feito. Você falou que às vezes o paciente prefere perder um pouquinho antes de fazer a lipo. E aí ele já está conversando com você, ele já te escolheu, de repente ele já fez exame. E ele espera um pouquinho, perde. Porque as pessoas, às vezes, quando você está muito acima do peso, é mais fácil você perder 5, 6 quilos, né?
consegue perder isso, às vezes, em um mês, fazendo tudo direitinho e tendo uma data ali para entregar esse resultado, a gente consegue emagrecer, né? Consegue, né? E os pacientes colaboram e aceitam isso, porque, assim, explicar o resultado vai ficar melhor assim. Sem perder esse peso, a gente consegue chegar nesse resultado. Perdendo peso, você vai conseguir um resultado melhor, vou conseguir melhorar isso, vou conseguir melhorar aquilo. Então, a grande maioria se esforça bastante. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa também sobre saúde, qualidade de vida, hábitos saudáveis, coisas que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Mas eu deixo uma pergunta aqui. Quando é que você identifica um exagero também em intervenções cirúrgicas nos pacientes? Porque acredito que se for seu paciente começar a cada 6 meses quer fazer alguma coisa, a gente conhece pessoas aí que às vezes tem rosto deformado, corpo deformado de tanta cirurgia que fez, né? E isso não é o ideal, mas eu acredito que essas pessoas vão mudando de médico também, né? Então, você fala que fez alguma coisa, você consegue ir fazendo mais intervenções, cada um com um médico diferente. Queria que você falasse como é que fica quando você identifica um exagero ou a busca por uma perfeição que não existe. Mexeu no nariz. Quando você diz que o resultado já é o final, a pessoa fala, ai, doutora, queria fazer um retoque aqui, um retoque ali, em busca de uma simetria que ninguém tem, né? E do perfeito que já não era perfeito. E quem falou que o perfeito é que é bonito, né? Queria que você explicasse já a doutora Fernanda Borges, cirurgia plástica, está falando aqui as vantagens e as desvantagens de fazer cirurgia plástica no inverno. Eu queria que ela falasse também já quais são as desvantagens, porque até agora a gente falou vantagens. Tem alguma desvantagem em fazer essa intervenção durante o inverno? Já a doutora responde. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco, a doutora Fernanda Borges continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre as vantagens e as desvantagens de fazer cirurgias plásticas durante o inverno. Nós falamos muito das vantagens. Será que tem alguma desvantagem em fazer cirurgia plástica durante o inverno? E quando a doutora identifica um exagero, alguém que nunca está satisfeito, então, fez o nariz, deu o resultado final, quer arrumar, quer mudar, quer dar um retoque. Daqui a pouquinho a doutora tira as dúvidas. Corre pro Facebook, nos ajude a chegar às 10 mil curtidas ainda neste programa. Se não, no mais tardar amanhã, eu tenho certeza que a gente atinge esse número. Na segunda-feira já começamos com a promoção super especial. Não sai daí não, a gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre as vantagens e as desvantagens em se fazer cirurgia plástica durante o inverno. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Fernanda Borges. Ela é cirurgia plástica. Doutora, tem alguma desvantagem em se fazer cirurgia plástica durante o inverno? Olha, talvez para as pessoas mais sensíveis, que sentem um pouco mais de dor, no inverno a gente fica um pouco mais encolhida, mais dolorida. Talvez, pode ser. Tem gente que queixa mais de dor. Pode mas ser. Mas é muito pouco. Eu vejo mais grande vantagem. Para gente que não tem um inverno tão rigoroso, eu vejo mais vantagem do que desvantagem. Agora, sem ser no inverno, então, que além de tudo, eu falei, tem o inverno abrange alguns meses, mas julho é o principal deles, né? Julho é o principal pelas férias, porque são umas férias curtas que as pessoas aproveitam. Um mês, dá para voltar a trabalhar, para escola. Sem ser nas férias, então aí mesmo que é verão, dezembro, janeiro, acredito que você também tem uma procura muito grande. Tem. Os feriados prolongados também devem te prender aqui em São Paulo para cirurgia, né? Sim, a gente sempre trabalha mais quando todo mundo está indo passear. As vésperas de feriados prolongados, as férias, próximo das férias coletivas de dezembro, muita gente aproveita, porque já diminui o tempo que tem que ficar afastado de um trabalho. De repente não precisa se ausentar. Às vezes não precisa se ausentar. Tem cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de mama, que você não pode erguer braço, dirigir, mas se você trabalha próximo de casa ou que alguém leve e você mexe com o computador, com o telefone, o que nós estamos fazendo aqui, falar... Dá para fazer. Escrever, dá para fazer. Então, a pessoa, num feriado prolongado, faz e volta tranquilo. É que essa volta ao trabalho, eu sou super a favor também de, mesmo numa recuperação de cirurgia, porque o médico também fica naquela, né? Se o paciente precisar,
você dá um atestado daquele tempo. Se o paciente falar assim, não, doutor, olha, eu preciso voltar a trabalhar, ou eu quero voltar a trabalhar, ele volta, você libera, não havendo risco para ele, certo? Sim. Conhecendo a função dele, saber, você falou aqui, por exemplo, se alguém tivesse feito cirurgia, uma de nós aqui, a gente podia voltar a trabalhar. Isso. Tranquilamente, né? O medo que eu tenho só dessa volta ao trabalho, eu sou super a favor, mas o único medo é que, como a gente está fora de casa, então você sai daquela linha do repouso, estou em casa porque preciso fazer o repouso, você pode, de repente, numa situação, por exemplo, que você não pode erguer o braço, esquecer e erguer. Ou alguém te joga alguma coisa, você precisa ir buscar. Não tem isso também, alguns acidentes, as suas pacientes te ligam, falam, doutora, pelo amor de Deus, eu precisei hoje erguer o braço, eu fiz sem querer, eu lavei o cabelo. Sim, tem muito. Mas com cuidado, geralmente não acontece nada. Acontece até, outro dia a paciente falou, eu caí. Ai, meu Deus. E quase bati a mama e tinha uma semana que tinha colocado prótese. Meu Deus. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas pode acontecer, pode dar um hematoma, pode abrir um ponto, pode acontecer um monte de coisa. Mas sempre o cuidado é muito importante. Não esquecer o sutiã ou a cinta. Já tá dando bronca naquela sua paciente, já faz tempo ou foi recente? Não, foi ontem. Então ela ainda tem que estar tem que estar com o sutiã pós-operatório, né? Agora, doutora, eu falei para você do exagero, né? Queria que você falasse um pouquinho. Quando é que você identifica que tem um exagero da sua paciente ou do seu paciente? Os homens também não ficam muito atrás, não, né? Não, tem mais mulher, né? É mais mulher. Homem faz, mas eles fazem uma cirurgia, depois eles demoram mais. Mas mulher, assim, começa, eu brinco com elas, que é trair e coçar e fazer cirurgia plástica e coçar é só começar. Dificilmente uma pessoa faz uma só. Mas existem os exageros, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você tem que ir orientando e falar, não, agora não dá mais, isso não tem mais o que fazer, não tem cirurgia mais para fazer, não tem por que fazer. E aí você essa cirurgia não vou mais fazer. Agora não tem mais o que fazer, eu não tenho o que te indicar. Mesmo que esse paciente chegue de outro profissional. Sim, porque você conhece, você sabe o que foi operado, né? Sim, mesmo que chegue de outro profissional. Tá. A cicatriz, a gente sabe que para qualquer cirurgia é uma troca, né? Você troca por uma cicatriz, seja o que for. Pode ser pequena, mas vai ter uma cicatriz. Sim. Pode ser imperceptível ao olho ali do não especialista, mas tem um pontinho, vai ter um risquinho. Com relação à prótese de silicone nos seios, a gente sabe que tem várias maneiras, várias técnicas de se fazer essa cirurgia. Dependendo do que a paciente precisa. Então, doutora, eu quero fazer, mas olha, em 5 dias eu tenho que voltar ao trabalho. Também você leva em consideração para fazer a técnica de acordo com o que ela precisa? Porque a gente ouve falar bastante da incisão na axila, só que aí você precisa de um pós-operatório um pouquinho pior, né? Um pouco pior, um pouco mais, um repouso mais rigoroso. Embaixo do músculo também precisa um pouco mais. Então, assim, se tem indicação, não vai comprometer nem o resultado, nem a cirurgia. E a pessoa tem, uma semana, tem um feriado prolongado, depois vai voltar com os cuidados de não dirigir, de não erguer o braço num ônibus, alguém vai levar, vai pegar uma carona para ir trabalhar. Em 15 dias, em 5 dias, aí por exemplo, se coloca embaixo uma incisão no sulco e embaixo da glândula. Essa é a recuperação mais rápida. Tá. Você falou um ônibus, por exemplo, então você fala que não pode dirigir, mas também você não pode pegar um ônibus muito lotado, né? Não pode, então eu falo, não pode dirigir, não pode pegar ônibus, ou não sei que seja o ponto final que você vá sentado, ou segura embaixo. Mesma coisa, um metrô, você tem que segurar embaixo e evitar muito mais de fazer... Porque a gente não percebe, né? Então, quão violenta pode ser uma parada e uma brecada, né? Quando a gente está ok, a gente não percebe. Você faz uma cirurgia no olho, uma intervenção,
você percebe que qualquer folha, qualquer coisa pode passar no nosso local. Vai naquele lugar, né? Então, tem que tomar cuidado redobrado. A doutora Fernanda Bordi continua aqui comigo, ela é cirurgia plástica, está explicando pra gente aqui as vantagens e desvantagens também de se fazer cirurgia plástica durante o inverno. Eu vou pro intervalo rapidinho. Em 3 minutos eu tô de volta com as perguntas da nossa página do Facebook. Você já compartilhou a nossa página hoje? facebook.com/consulta ao doutor. Compartilhe para que a gente possa chegar às 10 mil curtidas nos próximos dias, e aí tem promoção chegando. Você vai ver, vai ser muito especial. Até já. Nós estamos de volta, inclusive num papo muito agradável aqui sobre vantagens e desvantagens em se fazer cirurgia plástica durante o inverno. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Fernanda Bordi, que a cirurgia plástica está por aqui. Tem tanta pergunta chegando na nossa página do Facebook, muito bacana. Tem uma pergunta interessantíssima aqui. Erotilde Oliveira pergunta: boa tarde, Denise. Pergunta para a doutora Fernanda se quem tem pressão alta ou glaucoma pode fazer cirurgia plástica na pálpebra. Tem alguma coisa a ver? Não, não tem não. Pode sim. Pode fazer? Pode fazer sim. sim. Em alguma cirurgia você precisa de um oftalmo junto? Não. No caso de cirurgia de pálpebra, não. Não, né? Não. Tá. Tem muitas perguntas chegando aqui. Tem pessoas que planejam a vida inteira, doutora, para fazer uma cirurgia plástica. E a gente sempre fala aqui que a primeira cirurgia plástica que alguém faz é a da orelha de abano, né? Porque o que pode fazer mais cedo. Faz mais cedo, né? Mas quem não teve essa oportunidade de fazer na infância? A gente sabe que criança não perdoa, adolescente não perdoa. Tem brincadeira de mau gosto, apelido, que a pessoa acaba, inclusive, incorporando isso mesmo depois que fez a correção, né? Mas dá para fazer mesmo que não é criança? Pós-operatório é diferente? Como é que é isso? Não, dá para fazer a mesma coisa. Logicamente, uma orelha de uma criança é um pouquinho, a cartilagem, na maioria das vezes, é um pouquinho mais mole do que do adulto, mas não tem idade. A partir dos 7 anos de idade, que pode-se começar a fazer a orelha de abano, aí é perder de vista. Enquanto se a pessoa tem 70 anos e se incomoda, pode fazer. Tá. Não responde agora, mas comercialmente falando, a gente tem mini lipo, hidrolipo, lipolite, milhares de lipos, né? Que as pessoas vendem desta maneira. Eu queria saber se existe mesmo, se tem pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se os especialistas realmente sabem e tem essa divisão, se o método é diferente ou se é mais uma maneira de se vender cirurgia. Eu queria que você falasse um pouquinho, daqui a pouquinho pra gente, como é que é isso? Porque de repente a pessoa chega no seu consultório e fala: mas eu queria fazer uma mini lipo. A gente não sabe nem explicar como seria isso, né? De repente é uma lipo menor, pode ser, de repente a doutora vai explicar já, para que as pessoas possam também se planejar, saber o que tem e o que não tem. Por isso que a gente traz profissionais de excelência aqui para tirar as nossas dúvidas. Claro, aí você tem informação e argumentos também para escolher o seu médico. Aliás, grande parte aí do sucesso da cirurgia está antes mesmo de você ir ao consultório. Escolhe o profissional. Tem tantos profissionais, né? Você pode escolher, você pode pesquisar, você pode saber se ele é o especialista. Então, já para segurança também da sua cirurgia plástica. Eu volto a conversar com a doutora Fernanda Bordi. Doutora, sobre os nomes, então, das cirurgias. Tem tudo isso mesmo? Essa quantidade de nomes que eu falei, você deve conhecer até mais, né? Até outros nomes. Tem isso mesmo? É verdade? A sociedade, ela reconhece esses nomes? Ou não? É mais uma forma de comercial aí das cirurgias, porque está cada vez mais acessível, é inegável, né? A gente tem que falar, está cada vez mais acessível, o que é bom. Hoje qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia plástica, os profissionais também entendem isso e tem aí a gente sabe que é um investimento, né? Na saúde, inclusive. Tem investimento, tem um parcelamento muito grande, está acessível, mas não pode abrir mão de qualidade, de procurar o profissional certo, né? Então, essas denominações é mais um apelo comercial mesmo. Elas
toda a lipoaspiração ou a lipoescultura, lipoaspiração quando a gente vai só retirar a gordura. Lipoescultura quando você vai utilizar para... A gordura que tirou? A gordura que tirou, legal. Você vai colocar no bumbum, no sulco, você pode fazer enxerto de gordura no rosto. É muito feito isso? É muito feito. E dá resultado excelente. Dá um resultado muito bom. Você faz um tratamento lá com a gordura, centrifuga, tal, para usar no rosto, mas é mais para fazer glúteo, para fazer, às vezes, um interno de coxa, que a pessoa tem uma coxa muito separada. O ideal é sempre usar gordura onde originalmente tem gordura. Agora, isso, hidrolipo, minilipo, tal. Hidrolipo e minilipo são sinônimos que eles usam para denominar, vai fazer uma parte do corpo pequena, uma metade do abdômen, um flanco com anestesia local, e eles falam hidrolipo porque vai injetar o soro com adrenalina, com anestésico. Sempre numa lipo, a gente já injeta soro e adrenalina para diminuir os sangramentos, para retirar a gordura sair mais facilmente. Então, são denominações para poder fazer com anestesia local, a maioria faz em clínica, que eu não acho seguro, nem a sociedade preconiza isso. Então, porque faz, outro dia retorna no trabalho. Retorna, mas aí você fez uma partezinha do seu corpo e... Faz um lado e depois faz o outro, tem isso? Geralmente eles fazem os dois lados, mas você nunca consegue trabalhar igual quando você está com uma anestesia mesmo, num centro cirúrgico, com anestesista, com toda a equipe. E o paciente não sente dor, porque ou vai estar com uma peridural, com anestesia geral, mesmo uma local, com uma sedação, que o paciente não sente dor, o cirurgião trabalha melhor e com mais segurança. Então, é mais um apelo para comercial mesmo de... amanhã você faz hoje, amanhã você está trabalhando. Só que você não pode esquecer que tem que usar cinta, tem que fazer as drenagens linfáticas depois. E é uma parte. Se você tem mais do que isso para fazer, daqui 15 dias, um mês, você vai ter que voltar para fazer outro pedaço. E uma coisa que eu sempre falo que eu acho importantíssimo as pessoas saberem é que eu falei que as pessoas às vezes se planejam a vida inteira para fazer uma cirurgia plástica, então guardam dinheiro e conseguem depois fazer tranquilamente. Só que você tem que lembrar para qualquer pessoa que não é só cirurgia plástica, né? Sim. Tem que fazer drenagem, não é qualquer drenagem, é drenagem específica, pós-operatória. Quem é especialista em drenagem de fisioterapeuta. Isso. Fisioterapeuta especialista nisso. Isso. Então você vai escolher o profissional para fazer a sua cirurgia, você tem que saber que ela vai dar um resultado legal e vai depender de você continuar também esse trabalho. Sim. Né? Então é mais dinheiro, que é investimento também, tem que estar tudo no planejamento. Você vai fazer um planejamento para fazer a cirurgia, um planejamento financeiro, isso também tem que constar lá. Sim. E mesmo que faça essa hidrolipo, sempre pensar que pelo menos um exame cardiológico, um exame de sangue, um coagulograma, um hemograma, e num ambiente que pelo menos tem um centro cirúrgico, porque o risco de uma contaminação, de uma infecção, de qualquer coisa é grande. Estamos terminando. Elizabeth Vasconcelos aqui, ela pede para mandar um beijo, ela fala de Brasília, é mãe da Thalita, adora o programa, assiste todos os dias. Obrigada, viu, Elizabeth? Um beijo para você, um beijo para sua filha Thalita também. Obrigada pela companhia sempre. Tem uma pergunta aqui muito legal também. Aqui, Eni Granja pergunta, Eni, acho que ela chama. Meu sonho é tirar as bolsinhas embaixo dos olhos. Quero saber se é uma cirurgia muito complicada. Ela pergunta se é caro, mas a gente não fala preço aqui, né? Cada profissional também aplica o seu preço. Queria que você falasse um pouquinho se é complicada. Rapidinho, que o tempo tá acabando. Não é complicado. Embaixo dos olhos seria a cirurgia da pálpebra inferior. Aí o cirurgião vai avaliar na consulta se é só a bolsa ou se tem algum excesso de pele também. Então, é a mesma coisa que fizesse em cima e embaixo.
5, 6 dias está tirando os pontos, em uma semana, 10 dias já está sem roxo. Tirou os pontos, já pode passar um corretivo, colocar o óculos de sol, desde que não faça esforço, nem ginástica, nada, pode voltar a uma vida normal. Última pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta da Miliana. Ela fala conosco aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Ela quer saber se prótese de silicone, ela fala aqui, colocação de prótese de silicone, então abaixo do músculo, precisa depois de alguns anos trocar ou isso é coisa do passado? A sua opinião então sobre troca de silicone, doutora? A prótese de silicone não obrigatoriamente precisa trocar, vai fazer seus exames, ultrassom, mamografia, dependendo da idade, estando tudo bem, não é uma coisa obrigatória que troque. Mas não pode dizer que dura para sempre. Para sempre, não. Depois de 10 anos, precisa sempre estar de olho, porque a prótese já não tem aquela resistência e pode ser que precise trocar. Mas estando tudo bem, pode ir ficando ali e depois trocar. As próteses antigas, as bem antigas ligas, precisavam ser trocadas. Mesmo, né? Tá. Não pode deixar de acompanhar, então, né? Sim. Sabe que tem que acompanhar. Aliás, as mulheres têm que fazer exame todos os meses. Tem que fazer, então já faz e diga que tem prótese de silicone. Eu já conversei com a doutora Fernanda Borges, já vou deixar o contato da doutora, então. 0 operadora 11 3282 6770 3284, desculpa, 3284, no GC tá certinho, 6770 3284 6770 e www.doutorafernandaborges, então doutor é abreviado, DRA, fernandaborde.com.br, igualzinho tá escrito no seu GC aqui embaixo. Copiem, deixa um pouquinho aqui ainda para as pessoas poderem copiar. Entre em contato com a doutora se tiverem outras dúvidas. Vale lembrar que qualquer intervenção cirúrgica tem risco, por isso precisa escolher o bom profissional e ser responsável para seguir as orientações que ele passar, né, doutora? Sim, é muito importante. Obrigada, viu, pela entrevista. Você já está convidada a voltar. Volte sempre, doutora, é uma simpatia. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Imagina, boa tarde. Hoje eu conversei com a doutora Fernanda Borges, ela é cirurgia plástica, tirou as nossas dúvidas aqui sobre fazer ou não cirurgia plástica no inverno, vantagens e desvantagens. Ainda dá tempo se você quer fazer uma cirurgia plástica neste mês. Foi o recado aqui da doutora também, mas não pode pular a etapa e tem que ser responsável. Obrigada pela companhia, pela audiência. É sempre um prazer dividir as tardes aqui com vocês. A gente se vê amanhã com certeza. Tchau.